A espera acabou. Finalmente, depois de longos meses, os primeiros aviões caças F-16 foram entregues à Ucrânia. Será que eles terão capacidade de alterar os rumos da guerra? Além disso, na Venezuela segue o caos político e social depois das polêmicas eleições do último domingo. E no Oriente Médio segue a expectativa sobre como o Irã reagirá à recente morte do mais importante líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, em plena capital iraniana, Teherã. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas ligados às atualidades, geografia e geopolítica, me acompanhe no canal. Faça aí sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, começo aqui repercutindo a entrega dos primeiros caças F-16 aos ucranianos, manchete do dia 1º de agosto, da quinta-feira, portanto. Dá uma olhada. O número de aviões que chegou à Ucrânia é incerto, mas deve ser muito baixo. Aí um trecho da reportagem. Além disso, não há pilotos ou pessoal de terra capacitados na Ucrânia para operar uma frota grande do modelo e é incerto que tipo de armamento que eles poderão carregar. Então, pessoal, aqui há uma duplicidade de sentimentos por parte dos ucranianos. Se, por um lado, a notícia da chegada desses aviões dá um certo ânimo, dá uma certa expectativa positiva, por outro lado, os resultados que esses aviões poderão dar no campo de batalha são resultados incertos e, por um lado, há muitos que não veem de maneira muito otimista algum benefício do uso desses aviões no atual estágio da guerra. Por uma série de razões. Entre elas, podemos mencionar a dificuldade de operação dessas aeronaves, dificuldade tanto em termos de mão de obra. Os pilotos ucranianos, por exemplo, eles foram historicamente formados, preparados para pilotar não aviões ocidentais como esses caças F-16, mas sim aviões ainda lá do período soviético. Além disso, a Ucrânia não dispõe em terra de bases, de pistas, aeroportos que deem uma grande vantagem operacional a esses aviões. Pelo contrário, boa parte das bases aéreas que a Ucrânia tinha já foram destruídas ou danificadas por ataques russos. Além disso, a Rússia dispõe também de grandes e importantes sistemas de defesa antiaérea que poderia eventualmente abater com certa facilidade esses aviões. Então, se por um lado a notícia por si mesma é positiva, desses aviões chegando, positiva para os ucranianos, por outro lado, os resultados que eles poderão dar não são muito certeiros e não há muita expectativa positiva em relação a isso. Mas quero saber também o que você pensa, o que você acha? Será que isso aí poderá mudar de alguma forma o curso da guerra, o estágio atual da guerra? Escreve aí para mim. Só para finalizar, dá uma olhada nesse outro trecho. O envio foi confirmado, o envio dos aviões foi confirmado a jornalistas por autoridades americanas e lituanas que participaram do processo. E, logicamente, gerou uma reação do Kremlin na quinta-feira, dia 1º. Abre aspas aí, entre aspas, o que disse o Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo. Eles quem? Os aviões, são ilusão e serão todos derrubados. Logicamente que não se espera que a Rússia reaja diferentemente disso. A Rússia não vai, ainda que houvesse esse sentimento, demonstrar aí medo, demonstrar que esses aviões poderão fragilizá-la de alguma forma. Aí, de maneira assertiva, o Peskov falando que esses aviões, se forem enviados para os céus, para o campo de batalha, serão todos derrubados. Vamos aguardar os próximos dias para ver de que maneira que esses aviões poderão ou não impactar na guerra. Beleza, beleza? Vamos avançando, segue mais. Não poderia deixar de falar neste vídeo de Venezuela. No último domingo ocorreram eleições naquele país e, diferentemente do que todas as previsões, projeções, pesquisas indicavam, Maduro se autodeclarou vitorioso, com pouco mais de 50% dos votos. A oposição, por outro lado, contesta veementemente o resultado e o país, após a eleição, mergulhou no caos, com vários protestos, manifestações, prisões, e é o que conta exatamente essa manchete, dá uma olhada, de hoje, sexta-feira. Maduro diz que o regime já prendeu 1.200 pessoas e que vai prender outros 1.000. Abre aspas para ele. São 1.200 capturados e vamos prender mais 1.000, diz o líder no vídeo que foi divulgado em suas redes sociais. Vou colocar todos em Tocorón, uma referência a uma penitenciária de segurança máxima lá na Venezuela. Ou seja,
A eleição está sendo contestada pela oposição e, do outro lado, o governo Maduro se diz vitorioso e tem reprimido de maneira violenta aqueles que, de alguma forma, tentam contestar o resultado das urnas, pelo menos o resultado que ele, governo Maduro, diz que as urnas deram, né? E aí, em todo esse contexto, há países que reconheceram a vitória a Maduro, ou vitória de Maduro, como, por exemplo, a China, a Rússia, o Irã, Cuba. Há países que contestaram de imediato o resultado, não reconhecendo a vitória do Maduro, e há também países como o Brasil que não fizeram nenhuma coisa nem outra. Ou seja, o Brasil, por exemplo, não reconheceu a vitória do Maduro, como também não apontou fraude nas eleições. O governo brasileiro tem adotado uma postura de aguardar a divulgação das atas, que é uma espécie de relatório que cada uma das urnas usadas naquele país gera. Esses relatórios, essas atas, ainda não foram divulgadas. E ontem, na quinta-feira, dia 1º, os governos de Brasil, México e Colômbia divulgaram uma nota, um documento, pedindo que haja uma verificação imparcial das eleições na Venezuela. Nota teria sido divulgada após presidentes dos países, do Brasil, México e Colômbia, todos de esquerda, conversarem, definirem o teor desta nota por meio aí de uma conversa telefônica. Então segue a expectativa sobre a divulgação dessas atas e, apesar do pedido aí desses países de que haja uma investigação, uma verificação imparcial das eleições, eu particularmente não acho que o governo Maduro vá permitir que haja algo do tipo. Até porque, durante as eleições, estavam lá presentes alguns organismos internacionais para verificar a lisura ou não do processo eleitoral. O principal é o Instituto Carter dos Estados Unidos, que já disse que as eleições não foram, ou pelo menos a contagem dos votos não foi feita de maneira correta, o resultado divulgado não tem nenhuma legitimidade. Então está na cara que Maduro, mais uma vez, fraudou as eleições e que vai, de todas as formas, tentar se agarrar no cargo, não vai querer abrir mão do posto de presidente daquele país. E aí, por conta desse posicionamento do Brasil de não ter, por exemplo, contestado de imediato o resultado das eleições, gerou uma situação, no mínimo curiosa e irônica, né? O Brasil, ao não contestar o resultado das eleições e também não legitimá-lo, o Brasil manteve aberta a porta de diálogo, de negociações com aquele país, com o governo daquele país. Isso permitiu ao Brasil, por exemplo, assumir a proteção e o controle da embaixada argentina lá na Venezuela. Por quê? O que aconteceu? Imediatamente após a divulgação do resultado, dando a vitória a Maduro no domingo à noite, a Argentina foi um dos países que contestou o resultado das eleições, não reconheceu, afirmando que houve fraude. Imediatamente o governo Maduro ordenou que todo o corpo diplomático da Argentina fosse expulso daquele país. Mas aí, como não havia segurança para que os cidadãos argentinos da embaixada deixassem a representação diplomática da Argentina lá em Caracas e rumassem para o aeroporto, o governo argentino solicitou ao governo brasileiro que assumisse o controle da embaixada e garantisse, assim, a segurança dos argentinos que lá estão. E aí, para simbolizar essa presença brasileira na embaixada argentina, foi inclusive hasteada uma bandeira do nosso país lá na entrada da embaixada argentina. Essa foto mostra justamente isso. Dá uma olhada na manchete, ó. Bandeira brasileira é hasteada em embaixada argentina na Venezuela e Javier Milei agradece por laços de amizade. Isso mesmo, o presidente argentino fez uma publicação no X agradecendo o Brasil. Tá aí, ó. Agradeço enormemente a disposição do Brasil em proteger, né, a embaixada argentina na Venezuela. Também agradecemos a representação momentânea feita pelo Brasil dos interesses da República Argentina e dos seus cidadãos que lá estão presentes. Lógico que o Javier Milei não fez menção em momento algum ao presidente brasileiro, afinal de contas são grandes rivais políticos, ideológicos. O Milei já fez duras críticas ao Lula, mas nesse caso específico ele agradece aí o governo brasileiro, o que indiretamente acaba sendo também um agradecimento ao presidente do Brasil. Aqui, ó, o subtítulo da manchete: a diplomacia brasileira ficará responsável por resguardar instalações
bens e arquivos pertencentes ao serviço diplomático argentino, bem como pelos interesses da Argentina e dos seus cidadãos na Venezuela. Isso só é possível, repito, porque o Brasil mantém aberta a janela de diálogo com os venezuelanos. Se o governo brasileiro tivesse adotado uma postura inicialmente de crítica, de contestação ao resultado das eleições, essa postura que o Brasil tem agora em relação à embaixada argentina certamente não seria possível. Beleza, beleza? Manjou isso aí? E assim, pessoal, o Brasil, ele quer, lógico que há uma simpatia entre os dois governos, Maduro e governo Lula, mas o governo brasileiro, ainda que tenha recebido e venha recebendo muitas críticas por não se posicionar de maneira mais dura contra o regime ditatorial de Maduro, o governo brasileiro ele vai tentar buscar de alguma maneira de manter aberta a porta de diálogo com o país. Eu não vejo como sendo possível, por exemplo, o Brasil cortar relações diplomáticas com a Venezuela por conta das fraudes, pelo menos daquilo que se acredita como tendo sido fraude que ocorreu aqui no país vizinho a nós, no norte da América do Sul. Beleza, beleza? E, para finalizar o vídeo, importante falar também sobre a expectativa que paira no ar sobre como será, se é que será, a reação do Irã à morte deste homem aí, ó. Para quem não acompanhou nada, Ismail Haniyeh, o principal líder do Hamas, ele estava esta semana lá em Teherã, capital do Irã, para participar da posse do novo presidente do Irã. E aí, pouco tempo depois da cerimônia de posse do presidente iraniano, ele foi se hospedar numa casa reservada a veteranos de guerra no Irã, e aí havia um explosivo escondido dentro dessa casa, que foi detonado remotamente e acabou levando à morte do Ismail Haniyeh. Tudo leva a crer que essa morte foi encomendada, foi planejada e executada por Israel. Então, olha só o simbolismo, hein? Israel conseguiu executar um grande inimigo, Ismail Haniyeh, líder do Hamas, aquele mesmo grupo que cometeu aqueles atentados horrendos contra Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Então Israel conseguiu executá-lo em plena capital iraniana. O Irã, que é um grande rival geopolítico também de Israel. Então isso, simbolicamente, é uma forma de Israel mostrar ao Irã que nem mesmo a capital iraniana está livre dos ataques das forças militares, da tecnologia, da inteligência israelense, o que acaba sendo visto aí pelos iranianos como algo, de certa forma, humilhante. Olha esse texto aqui, ó, essa manchete, que é de uma análise, tá? Um texto de opinião. Morte de Haniyeh foi fracasso da inteligência do Irã e vai pressionar Teherã por resposta a Israel. Então fica, mais uma vez, a expectativa sobre como o Irã vai responder a Israel. Lá em abril, teve aquele lançamento de vários drones e foguetes do Irã contra Israel, que era uma resposta a um outro ataque que forças iranianas tinham sofrido em outro país do Oriente Médio. E de novo agora vivemos aí sob a possibilidade de a tensão no Oriente Médio, o conflito escalar para um nível ainda maior, que seria uma guerra aberta entre Irã e Israel. Eu particularmente acho difícil que o Irã promova um ataque de grande envergadura que obrigatoriamente leve à deflagração de uma guerra ampla entre os dois países. O que possivelmente ocorrerá serão reações pontuais. O Irã, mais uma vez, possivelmente fará uso desses braços militares que ele tem, esses grupos radicais islâmicos espalhados pelo Líbano, lá na faixa de Gaza, no Iêmen, e fazer ataques indiretos a Israel. Certo, certo? Aqui eu chamo a atenção para um outro detalhe, que vale a pena a gente refletir, hein? Olha só que contraditório, né? Israel, de maneira aí surpreendente, teve capacidade de instalar uma bomba dentro de um prédio lá na capital do Irã. O Irã, que não é nenhum país irrelevante do ponto de vista militar, muito pelo contrário, uma potência militar regional. Então o serviço militar israelense teve a audácia, teve a capacidade, o planejamento, a estratégia, a tecnologia para fazer isso, mas não foi capaz de prever e de se proteger dos ataques feitos pelo Hamas no dia 7 de outubro. Não é meio louco isso aí? Nos leva, às vezes, até a pensar algumas teorias da conspiração aí. E algo que deve ser comentado também é que
a morte deste indivíduo aí, ela, se por um lado é vista pelos israelenses como uma vitória, por outro lado, ela afasta cada vez mais as negociações por um possível cessar-fogo e libertação dos últimos reféns que continuam sob controle do Hamas lá na faixa de Gaza. Então, a tensão tende a se prolongar no tempo, que por outro lado também beneficia muito Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Benjamin Netanyahu, para quem não lembra, ele é acusado em Israel por uma série de más condutas, inclusive por corrupção. Então, se não fosse a guerra, muito provavelmente ele já estaria sendo julgado, respondendo por essas acusações, possivelmente até preso. Quando a guerra se prolonga, e é do interesse dele fazer a guerra prolongar, ele adia cada vez mais o momento de prestar contas à justiça. Então, vamos acompanhando para ver se o Irã vai reagir de alguma forma. E aí finalizo comentando sobre a polêmica levantada, né? Geraldo Alckmin esteve poucas horas antes junto ou no mesmo ambiente que o Ismail Haniyeh. Por quê? Porque o Alckmin foi o representante enviado pelo governo brasileiro para participar da posse do presidente do Irã. Muita gente criticou, o Alckmin lá do lado do líder de um grupo terrorista, não sei o quê. Gente, aqui é preciso pensar com pragmatismo. O Irã é simplesmente um dos principais parceiros comerciais do Brasil. O Brasil exporta soja, milho, café, carne, todos os anos bilhões de reais em exportações para o Irã. Então, o que o governo brasileiro fez foi simplesmente manter a relação diplomática entre os dois países, enviando seu vice-presidente para representar a nação brasileira lá no Irã. Não tem como o Brasil simplesmente cortar relações com o Irã e, ironicamente, se isso ocorrer, quem mais sofrerá ou sofreria com o fim dos laços comerciais do Brasil com o Irã seria o agronegócio brasileiro, que é uma fatia do eleitorado brasileiro que vem criticando a presença do Alckmin lá nessa cerimônia de posse do novo presidente iraniano. Beleza, meu povo? Escreve para mim aí o que você pensa sobre tudo isso. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E te espero no próximo. Até lá, um forte abraço. Valeu!